Amados, quem não me conhece, meu nome é Naira, eu sou intercessora aqui da casa, e me colocaram um desafio, para mim foi um desafio realmente, estar hoje trazendo uma palavra para vocês, sobre esse tema, né, tempo de confiar nas promessas de Deus. Quando eu comecei a orar e comecei a buscar sobre o que seria falar, o que eu poderia estar falando para vocês sobre isso, eu sei que muitos homens de Deus já passaram por aqui, trouxe mensagens preciosas para vocês. Mas eu comecei a perguntar para o Senhor o que eu poderia estar trazendo para estar acrescentando, para estar edificando a fé de vocês. O que o Senhor começou a colocar, ficou batendo, martelando na minha cabeça, era realmente o tema do mês. Então, para quem gosta de títulos, assim, eu não sou muito boa para títulos, mas o Senhor começou a falar comigo sobre confiar. Confiar. Eu falei, sim, Deus. Mas esse é o tema, não só do mês, mas de alguma forma é o tema do ano, que é tempo de confiar. Desde janeiro a gente tem trabalhado sobre a questão da confiança. E o Senhor falou assim, não, mas é exatamente assim que eu quero que você fale, para que a gente possa terminar esse ano, para que a gente possa fechar esse ciclo, falando sobre confiança. E eu falei, amém, vamos falar sobre confiança. Porque confiar, amados, ela fala um pouco também sobre fé, sobre crer verdadeiramente, mas fala também sobre entrega. Porque quando eu confio, eu entrego. É uma verdade. Quando você confia em alguém, você deixa os seus filhos ficar na casa dessa pessoa sobre a responsabilidade dessa pessoa. Não é verdade? Então, isso é uma entrega. Você está delegando algo a alguém. E isso é confiança. E daí o Senhor começou a me falar sobre promessas. Eu falei, sim, Deus, mas eu confesso, eu não gosto muito dessa questão de promessas, assim. Deus tem tratado muito a minha vida sobre isso. Mas o que Deus começou a falar comigo, filha, não foque nas promessas, mas foque em quem faz todas as coisas. Porque o tema desse mês fala tempo de confiar no Deus das promessas. Não é tempo de confiar nas promessas, mas no Deus das promessas. Porque se a promessa é dele, mesmo que ela seja para você, quem vai fazer todas as coisas acontecerem e as promessas se concretizarem na vida de vocês, é aquele que prometeu, é aquele que deu, porque é dele. Em Romanos 11:36 fala assim, pois dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre, amém. Todas as coisas, todas as coisas, inclusive as promessas que ele tem feito para a vida de cada um de vocês. E eu tenho aprendido algo, se o Senhor te dá algo, amados, é para que a honra e o nome dele seja exaltado. Então devolva a ele, é dele. Ah, mas eu não posso ser abençoado por determinada coisa, por determinada promessa, por determinada bênção. Claro que pode, você é abençoado. Mas é para que o nome dele seja engrandecido. E o Senhor começou a falar comigo um pouco sobre Abrão. E é engraçado que já se falaram sobre Abrão aqui. Inclusive, acho que até o AP falou alguma coisa sobre Abraão, Isaac. Até eu ainda comentei com meu marido, falei assim, pregou que eu ia pregar. Mas ainda assim, o Senhor começou a insistiu comigo sobre Abrão. E eu queria ler com vocês. Não sei se vai estar sendo projetado, mas eu vou estar lendo com vocês. Quem puder estar abrindo a palavra em Gênesis 15, do verso 4 ao verso 6. Eu vou estar lendo para a gente estar remindo o tempo, amém? E eis que veio a palavra do Senhor a ele dizendo,
Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: assim será a tua descendência. E creu ele no Senhor e imputou-lhe por justiça. Abraão creu. Ele olhou para uma dimensão, ele olhou para um lugar, e ele creu na palavra do Senhor. Amém? Agora vamos lá para Gênesis 22. Eu vou ler o verso 1 e o verso 2. Passando algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Guarda essa palavra, eis-me aqui, essa expressão, na verdade. O verso 2. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Sacrifique-o. Deus, em Gênesis 15, prometeu até então a Abrão que daria a ele um filho e faria dele uma grande nação, sairia dele muitos descendentes. Abraão, na sua força do braço, foi lá e teve Ismael, mas não era o filho da promessa. O filho da promessa era Isaque. E depois de um tempo da promessa se cumprida, apesar de que as multidões vieram se cumprir realmente nos filhos de Jacó, mas ali já estava uma semente daquilo que Deus havia prometido. E Deus vira e fala para Abraão: vai lá e sacrifica o teu único filho. Tem uma expressão assim, o teu único filho, que é muito conhecido de todo cristão na Nova Aliança, João 3,16. Deus deu o seu único filho. É ou não é verdade? Mas o que Deus estava fazendo ali com Abraão? Deus estava colocando o Abraão à prova, e ele fala aqui no início, e mais para frente, a gente sabe todo o decorrer da história, e no verso 14 fala assim: Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá, porque o Senhor proveu verdadeiramente um sacrifício que seria feito. Não foi do seu filho Isaque, mas um cordeiro estava ali, havia sido providenciado, o Senhor proveu. Eu não sei, amado, quais são as promessas na vida de vocês que ainda não se cumpriram. Mas eu sei que existe um caminho para que todas elas se cumpram e se concretizem na vida de vocês. E já há algum tempo Deus tem falado muito comigo sobre a questão de caminho. O que é caminho? É um lugar por onde nós passamos. Mas quem a palavra de Deus fala que é o caminho? Jesus. Eu sou o caminho. Muitas vezes no caminho nós vamos ter que sacrificar. Foi isso que Deus colocou Abraão à prova. Sacrifique-o. Dê a sua promessa para mim. Devolva a tua promessa para mim. E o que Deus começou a abrir os meus olhos, Deus começou a me mostrar que de alguma forma Ele foi sacrificar o filho em uma das montanhas naquela região de Moriá. Montanha, amados, não é reto. É subida. Existe um certo sacrifício para se subir. Existe uma certa força que muitas vezes nós precisamos gastar para subir. Mas de alguma forma existiu uma subida, ele precisou andar subindo. Quem aqui já fez trilha em montanha, em subserra? Quem aqui já fez isso? É difícil, não é difícil? Em janeiro, em abril, eu e meu marido, a gente vai fazer uma viagem, a gente vai fazer uma trilha para desbravar uma pedra lá que a gente não achou, andou, subiu e não achamos a pedra. Mas era fácil, porque de alguma forma tinha sinais indicando para onde nós iríamos. Até que a gente não achou mais sinal nenhum, a gente teve que voltar. Mas imagina naquela época, ele teve que subir. Imagina quantas pedras, animais selvagens que ele deve ter encontrado no meio do caminho, porque quem faz trilha, quem sobe essas coisas, sabe que existem serpentes, existem animais que é o habitat dela naquela região.
Mas o que Deus começou a me mostrar, e Deus começou a me falar, que por mais que o homem, Abraão, estava sangrando por dentro, por ter que sacrificar o seu único filho, os olhos dele estavam atentos naquilo que Deus mostrou para eles em Gênesis 15, que faria dele, que dele sairia uma grande nação, sairiam muitos descendentes. Se Isaac não fosse o filho da promessa, Deus faria todas as coisas acontecer. E o que Deus começou a trazer ao meu coração, que muitos de nós desistimos ao longo do caminho, porque não estamos dispostos a sacrificar aquilo que o Senhor nos deu. Agimos muitas vezes como criança birrenta, que é meu, é meu, é meu, é meu, é meu, é meu, e ninguém pega. E muitas vezes o que o Senhor quer, Ele não quer tirar de vocês a promessa. Ele não quer tirar de nenhum de nós as bênçãos. Ele quer só saber o quanto eu o amo. O quanto os meus olhos estão atentos, não naquilo que eu posso conquistar caminhando com Ele, mas o quanto os meus olhos estão atentos ao meu Senhor, ao meu Deus, aquele que faz todas as coisas. Ele faz muito mais daquilo que eu penso, daquilo que eu peço, e isso é Bíblia. E se a gente for esmiuçar toda essa palavra de Gênesis 22, a gente vai ver que de alguma forma ela está apontando para Jesus. Aquilo que Deus faria lá nos evangelhos, muitos e muitos anos depois. A gente poderia passar horas e horas e horas esmiuçando esse texto e apontando Jesus em cada palavra que está aqui. E o que o Senhor começou, depois disso tudo, o que o Senhor começou a trazer ao meu coração, é que hoje, coincidentemente, ou coincidência não, Deus não é o Deus de coincidências, né? E o Senhor começou a falar comigo sobre a obra da cruz. E o Senhor começou a falar assim, olha para aquela cruz. Muitos profetas, muitos homens de Deus, viram de forma espiritual e creram que um Messias viria para salvar toda a humanidade, para resgatar os filhos dele e levá-los de volta a ter uma perfeita comunhão com o Pai. Porque quando Abraão foi lá e sacrificou Isaac, pelo menos a intenção era essa, era obedecer ao Senhor em todo o tempo, devolver ao Senhor aquilo que era dele. Ele fez com que Isaac levasse a própria lenha do seu holocausto. E o que Jesus fez? Ele carregou a própria cruz. Ele carregou a própria lenha, aonde ele seria sacrificado. Só que não tinha um cordeirinho no meio do arbusto ali para salvá-lo. Ele foi até o final. E Deus havia prometido que ele viria, que o Messias viria. Todas as promessas se cumpriram na história de Jesus, todas. Ele veio do ventre de uma virgem, nenhum osso dele foi quebrado. Tudo aquilo que os profetas falaram de Jesus se cumpriu. Ele ressuscitou ao terceiro dia, por isso a cruz está vazia, porque ele está vivo. E o que Deus começou a ministrar ao meu coração, que quantos de nós temos olhado verdadeiramente para a cruz de Cristo? Quando a gente faz essa ceia, como tem sido a nossa atitude diante da mesa da ceia? Como tem sido a nossa atitude diante das promessas que Jesus fez para nós? Sejam elas materiais, ministeriais, pessoais, não importa, promessa é promessa. Aonde estão os meus olhos nisso tudo? Para onde eu tenho olhado? Aonde Jesus está na minha vida? Que Ele não tem sido mais o centro, mas sim aquilo que Ele me prometeu. Eu até acredito em Jesus, eu confesso Ele como meu único Senhor. Mas por que ainda assim, no meio do caminho, eu quero parar? Por que
ainda assim, quando algumas coisas se concretizam, se cumprem. Esses dias eu estava falando com uma amiga, eu ainda falei para ela assim, parece que as coisas da minha vida é sempre tão difíceis, mas é tão difíceis as coisas acontecerem, que quando acontece, parece que eu nem tenho alegria mais de viver aquilo se concretizando. Sabe o que o Senhor me respondeu depois dessa conversa? Filha, sabe por que você não consegue mais se alegrar quando as bênçãos chegam, quando as promessas se cumprem? Porque você tem feito muita coisa na força do teu braço. Isaac era o filho da promessa e não Ismael. Jesus foi a maior promessa que se cumpriu. Um homem que se ofertou, que se sacrificou por amor a mim e a você. Isso era uma promessa. Eram profecias de homens de Deus que viveram em contextos diferentes, em épocas diferentes, e que se cumpriu. Por quê? Porque a palavra fala que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Mas existe um caminho que precisa ser trilhado. Jesus andou por um caminho até chegar no Calvário. Ele não simplesmente chegou e falou assim, não, eu vim aqui para realizar todas as coisas que os profetas disseram. Vamos lá para a cruz, eu vou morrer e tudo vai acontecer. Não, amados, houve um processo nisso tudo. Jesus foi cuspido, humilhado, rejeitado. Teve pedras, teve obstáculos. Ele teve que subir novamente. E não encare a subida como algo ruim. Muitas vezes, Deus quer nos levar para uma outra dimensão. Deus quer levar a nossa vida, quer nos levar para um lugar mais alto, para que nós possamos ver com os olhos dele, não mais com os olhos das circunstâncias. E nós precisamos estar atentos a esse caminho. Quando Abraão falou, no verso 1 do capítulo 22, eis-me aqui. Ele não colocou condições para o Senhor. Ele simplesmente falou, eis-me aqui. E o Senhor falou, vai e sacrifica o teu único filho. E ele foi. Jesus, quando veio, ele veio com essa missão de ser sacrificado para que nós pudéssemos receber esse amor, tamanho que nos levasse a ser reconciliados novamente com o Pai. E quem aqui já confessou Jesus como seu único Senhor e Salvador? Amados, vocês são reconciliados com o Pai. Vocês têm acesso ao Pai. Vocês podem falar com o Pai a hora que vocês quiserem, de preferência em todo o tempo. Porque Ele está disposto em todo o tempo a ouvir aquilo que vocês têm para falar e para colocar diante dEle. Mas nós precisamos centralizar Jesus. Trazer Jesus de volta para o lugar que é dEle, que é devido. Quando eu entender que todas as coisas se cumprem em Jesus, quando eu olhar para a cruz e entender que todas as coisas vão se cumprir, porque a maior promessa já se cumpriu sobre as nossas vidas, amados, seja um carro, seja uma casa, um casamento, seja lá o que for, todas essas coisas são pequenas demais diante do amor de Jesus naquela cruz. E tudo isso vai acontecer se Deus prometeu. E se ainda não aconteceu, é porque ainda nós estamos no processo. Nós ainda estamos preparados para as promessas. Eu aprendi algo muito cedo na minha conversão, que bênção fora do tempo se torna maldição. Por quê, Naira? Porque a bênção é maldição? Não. Porque eu não estou pronta para aquela bênção. Eu preciso estar preparada para que nada se perca. Para que quando as promessas se cumprirem e haja uma multiplicação, entendam algo, quando Deus promete algo para você, Ele não está falando exatamente com você, Ele está prometendo para as suas gerações. As suas gerações serão alcançadas por todas as coisas que o Senhor prometeu e falou com vocês que iria fazer.
Eu quero ler com vocês agora Efésios, capítulo 1, do verso 9 ao verso 14. Eu vou estar lendo na versão da Bíblia Viva, que é a versão que mais se aproximou diante daquilo que Deus estava ministrando na minha vida. A partir do verso 9 diz assim: Deus nos revelou sua razão secreta para enviar Cristo, um plano que Ele, em misericórdia, traçou há muito tempo. E este era o seu propósito. Na plenitude do tempo, Ele reunirá tudo que existe no céu e na terra, debaixo de toda a autoridade de Cristo. Vamos parar aí, depois a gente continua. Qual era o propósito de Deus quando Ele enviou Jesus? Unir todas as coisas no céu e na terra, debaixo da autoridade de quem? De Cristo. Mais uma vez, a centralidade de Cristo. Nós precisamos centralizar Jesus nas nossas vidas. Não basta a gente declarar Jesus como nosso único Senhor e Salvador. Ele tem que ser o centro em todo o tempo. Jesus é o centro. A gente precisa começar a falar para Jesus: Jesus, entra na minha casa. Jesus, entra nas minhas finanças. Jesus, entra no meu casamento. Jesus tem que ser o centro das nossas vidas. Não basta apenas eu dizer com as minhas mãos, ou dizer com os meus lábios e levantar as minhas mãos e falar: Jesus é meu único Senhor. Ele precisa ser o Senhor em todas as áreas. Mas muitas das vezes eu vou falar de mim, amados. Não quero colocar peso em ninguém, vou falar de mim. Muitas vezes o Senhor tem me dito: filha, eu sou o teu Senhor, mas nessa área eu não sou tão Senhor assim, porque eu ainda não sou o centro. É como se o Senhor me falasse assim: nisso aqui é completa a plenitude da minha presença, mas isso daqui você me deixou para o lado de fora. Eu sou apenas um espectador daquilo que você está falando. E Jesus tem me dito: eu preciso ser o centro de toda a sua vida. Porque quando a Bíblia fala tudo, é tudo. Se por Ele e para Ele são todas as coisas, é todas as coisas. Não é só aquilo que me agrada ou aquilo que me convém, é todas as coisas. Voltando, o verso 11 diz assim: Nele, nós somos escolhidos e predestinados como parte do plano soberano de Deus, que faz tudo conforme a sua vontade. A vontade de Deus, amados, é as promessas dEle para as nossas vidas, é o propósito dEle para as nossas vidas. Quem aqui já orou: Senhor, que faça em mim a tua vontade, que se cumpra em mim a tua vontade? Quem aqui já orou isso? Eu já orei, muitas e muitas vezes. E eu confesso para vocês que desde a minha conversão, eu nunca foquei muito nessa questão de promessas. Por N situações, por frustrações, por não querer me frustrar ou me machucar mais, por N coisas. Mas eu tenho sido desafiada pelo Senhor a anotar tudo aquilo que Ele tem me dito. Hoje eu estar aqui é o cumprimento de uma promessa que Ele me fez quando eu comecei a orar pelo meu ministério. E eu sou intercessora, tá, amados? Vamos esclarecer aqui, eu sou apenas intercessora. Amém? E hoje eu estava compartilhando isso com meu marido, de algumas coisas que aconteceu naquela situação. E ele começou a ministrar a minha vida e a falar comigo sobre isso. E o Senhor tem me desafiado: filha, escreva, anote, persevere, mesmo que demore, não importa. Você é quem está sendo preparada. Porque quando eu te chamei, e o Senhor fala isso para vocês, quando o Senhor chamou vocês, todas as coisas já estavam prontas na eternidade. Nós é que estamos sendo preparados para todas essas coisas.
Nós precisamos acessar esses lugares nas regiões celestiais. Se vocês pegarem Efésios 1, ele fala muito sobre essa questão de regiões celestiais. Se nós acessarmos essas regiões celestiais, nós vamos entender quais são as bênçãos que o Senhor tem para nós e vamos trazer ela de forma concreta para a terra. Mas como, Naira? Ore. Ah, mas Deus já não falou? Gere a tua promessa. Ore para que você esteja pronto para ela quando ela chegar. Para que quando ela chegar, ela seja multiplicada nas suas gerações. Não desista, mas continue olhando para Jesus. Porque é Ele quem vai fazer. O cumprimento dessas coisas vão ser uma consequência do nosso posicionamento em Deus, do nosso caminhar com Jesus. No verso 12 de Efésios 1 diz assim: o propósito de Deus nisso era que louvássemos a Deus e dessemos glória a Ele por ter feito essas coisas poderosas por nós, que fomos os primeiros a confiar em Cristo. Paulo está dizendo que os efésios foram os primeiros a confiar em Cristo. Em João e Apocalipse 2, qual é a direção que João dá para a igreja de Éfeso? Que eles voltassem ao primeiro amor. Por que eles tinham que voltar ao primeiro amor? Aonde os olhos deles estavam fixados, que não eram mais em Jesus? Porque quando nós olhamos para Jesus, amados, é como se todos os dias fosse o primeiro dia de quando nós conhecemos Ele. Quando os meus olhos estão em Jesus, eu ainda sinto o meu espírito agitar na presença dEle todos os dias. Quando os meus olhos estão fixados em Jesus, existe o anseio, a fome e a sede de estar na presença dEle, independente daquilo que pode estar acontecendo. Porque a minha alma e o meu espírito vai gemer pela presença de Jesus. E Paulo aqui ainda fala que o propósito de Deus nisso era para que louvássemos a Ele. Amados, eu tenho aprendido, Deus tem uma promessa, Deus vem e fez uma promessa, concretizou, fez uma promessa para você. É tempo de louvar e levantar altares de gratidão ao Senhor. Porque se Ele levantou alguém e falou assim: Wanderson, você vai ser um homem próspero nessa terra, amados, mesmo que ainda não aconteceu de forma natural e concreta, isso já está pronto. E pela fé, pela minha confiança no Deus de promessas, eu já começo a levantar um altar de gratidão ao Senhor. No verso 13 diz assim: e por causa daquilo que Cristo fez, também todos vocês que ouviram o Evangelho sobre a maneira de ser salvos e creram em Cristo, foram marcados pelo Espírito Santo como pertencentes a Cristo, o qual há muito tempo havia sido prometido. O Espírito Santo foi uma promessa que se cumpriu. Em João 14, Jesus falava que ele estava indo, ele começou a falar com os discípulos tudo o que ia acontecer com ele. Mas ele falou que rogaria ao Pai que enviasse um Consolador, que enviasse o Espírito Santo. E ele enviou. Amém? No verso 14 diz assim: sua presença em nosso íntimo é a garantia de que Deus realmente nos dará tudo quanto prometeu. E o sinal do Espírito em nós significa que Deus já nos comprou e que Ele garante levar-nos para si mesmo. Esta é mais uma razão para que louvemos o nosso glorioso Deus. Sua presença em nosso íntimo. Isso está falando de intimidade, no nosso íntimo, é aqui dentro. Mais uma vez, a centralidade de Cristo. Jesus precisa estar aqui dentro, em todas as áreas. Ele fala de intimidade. Como que eu posso chegar diante da mesa, como que eu posso chegar diante da cruz? Sem buscá-lo, sem crer nele, sem confiar naquele que tem feito já maravilhas sobre as nossas vidas.
naquele que já cumpriu a promessa de que nós seríamos resgatados e voltaríamos a ter uma profunda intimidade com o Pai. Eu preciso trazer Jesus de volta. Eu preciso colocar Jesus em todos os lugares, em todas as áreas da minha vida, centralizar Jesus. Toda a Bíblia aponta para Jesus, amados. Toda a Bíblia aponta para Jesus. Jesus é o centro. Tem um livro do Atmania, é isso mesmo que fala? Isso. O livro chama O Plano de Deus e os Vencedores. Tem uma frase nesse livro que tem sido latente, vivo dentro de mim. A frase diz assim: se não concederdes a Cristo o lugar mais elevado, não seremos capazes de vencer. Se Cristo não tiver a preeminência em nosso coração, não poderemos vencer. Por isso que a palavra diz que em Cristo eu sou mais do que vencedora. Você toma posse dessa palavra? Que em Cristo nós somos mais do que vencedores? Então vamos trazer Jesus de volta. Vamos centralizar Jesus nas nossas vidas. Vamos dar a eles a nossa promessa, aquilo que foi prometido, que ainda não se cumpriu, aquilo que já se cumpriu, aquilo que já é real, de forma concreta, natural, sobre a vida de vocês. Entreguem a Ele, deem glórias a Ele, deem honras a Ele, em todo o tempo, porque é dEle, é para Ele. É para que o nome dEle seja engrandecido na minha vida e na vida de vocês. Não é para que as pessoas olhem para a Naira e falem: olha, está vendo? A Naira está lá pregando hoje no culto de Shabá. Não. É para que as pessoas olhem para mim e vejam que Jesus tem mudado a minha vida dia após dia. Amados, quem me conhece sabe como é difícil eu estar aqui. Quem me conhece, quem tem andado comigo, quem tem intimidade comigo, deve imaginar os conflitos dentro de mim que eu passei para estar aqui hoje. E eu não quero que vocês vejam isso. Eu quero que vocês vejam quem é Jesus que tem feito essas maravilhas na minha vida. Eu quero que vocês olhem para mim ou para qualquer outra pessoa que subir nesse altar. Que vocês olhem na frente do espelho quando vocês se alegrarem por uma promessa concretizada. E saberem quem foi o Deus que fez todas essas coisas. E tudo é para o nome dEle. É para que Ele seja exaltado e glorificado. Para que as pessoas olhem para a gente e falem: olha, esse Jesus que tem transformado a sua vida, Wanderson, eu quero Ele para mim. Esse Jesus que tem feito você vencer esses medos, esses obstáculos, essas pedras. Eu quero esse Jesus para mim também. Que Jesus é? Ele é uma força? Amada, você vai explicar para a pessoa quem é Jesus. Mas as pessoas precisam saber que não sou eu que estou fazendo isso. Que é Jesus que está fazendo isso na minha vida. É Jesus quem está fazendo. Por isso a palavra diz que por Ele e para Ele são todas as coisas. Como a gente está num culto de Shabá, como eu posso confiar no Deus de promessas sem entrar nesse descanso? A gente tem aprendido que Shabá é uma dimensão. E eu só entro nesse descanso quando eu confio no Deus que faz todas as coisas. Quando eu confio que Jesus está sobre a minha vida. E não importa o que acontecer, desde que eu esteja na presença dEle. Desde que Ele seja tudo para mim. Todas as coisas
são apenas uma consequência da minha vida, do meu íntimo com Deus, com Jesus. Todas as coisas são apenas uma consequência do meu posicionamento em Cristo. O Wanderson falou um pouco sobre posicionamento, a questão de paz. Eu preciso me posicionar e falar: Jesus, eu realmente, nessa área, eu tenho deixado o Senhor com um pezinho lá, do outro lado. E, amados, não é feio a gente falar isso. Sabe por quê? Porque Deus sabe. Ele só precisa que a gente reconheça. Ele só precisa que a gente fale assim: Senhor. Ele só precisa que a gente fale: Deus, me ajuda e me ensina. Eu quero poder entrar nesse descanso e confiar no Senhor em todo o tempo. E saber que as promessas, elas vão se cumprir sim. Mas o meu foco é estar na tua presença. O meu foco é fazer a tua vontade. É quando eu disser: eis-me aqui, é eis-me aqui de verdade. Mas as coisas não acontecem, está tudo difícil. Amados, faça como Abrão. Faça como Jesus, que não olhou para as circunstâncias, mas avançou e foi até o fim. Porque creu num Deus que era maior que tudo aquilo que havia prometido. Eu queria que vocês curvassem suas cabeças agora. A palavra diz: examine o homem a si mesmo, é vocês quem deve se examinar. E eu queria que vocês sondassem as suas vidas. Peça para Deus trazer à memória aquilo que tem trazido esperança, mas peça para Deus trazer à memória as promessas na vida de vocês que ainda não se cumpriram, que gerou um certo desânimo, uma desconfiança talvez, uma pontinha de incredulidade. Isso daqui, acho que Deus não vai fazer. Parece que está tudo virando de ponta cabeça depois que o Senhor me prometeu isso. Mas comece a colocar essas coisas diante de Deus e fala: Deus, eu não quero mais fazer na força do meu braço. Eu quero fazer, Senhor, a tua vontade, e o Senhor vai fazer todas essas coisas se cumprirem.